A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Que a paz de Cristo esteja com vocês, o amor de Deus e que Deus lhe dê cada vez mais conhecimento da palavra e abençoe a vida de vocês com todas as bênçãos espirituais e terrenas. Hoje, o vídeo de hoje eu vou gravar explicando, eu vou embasar com o vídeo de outra pessoa que vai explicar e eu vou dizer o que está de acordo, o que não está, o que eu concordo, o que eu não concordo, né? Sobre as diversas religiões que estão no mundo. Eu não estou falando só de um tipo de religião que a maioria conhece, né? Que é a predominante, que são as duas, católica e as evangélicas. Mas não tem só essas, né? Qual que é o procedimento de cada uma? Porque eu já falei que eu estudo muito religião, eu já frequentei algumas. Não conheço a doutrina de todas, porque tem centenas e centenas e centenas de religiões espalhadas pelo mundo, né? Lembrando que o homem criou religião, porque religião para Deus é você entrar em contato com Deus, é ligar e desligar, né? Só que o homem criou um meio de se conectar com Deus pela religião, embora que o único caminho e a verdade seja Jesus Cristo, o Filho, que é o único caminho que leva ao Pai. Mas os homens insistem em buscar atalhos e buscar outros caminhos, né? Mas vamos falar sobre isso, sobre a religião, né? Não vamos falar muito sobre, né? Tá bom? Então vamos lá. Vamos, sem muitas delongas, né? Vamos explicar as doutrinas, os acontecimentos das religiões, cada ensinamento que elas têm, né? Cada uma. E o que é verdade, porque as religiões têm algumas coisas que são de acordo com a Bíblia, né? Mas a maioria das coisas não são, né? Então eles misturam muito verdade com mentira. Então vamos lá. Hinduísmo. Hinduísmo é o nome de todas as crenças religiosas baseadas nos Vedas, os livros sagrados, e praticadas dentro da Índia. Por isso, o hinduísmo é extremamente diverso, com praticantes politeístas, monoteístas e até ateístas. No Brasil são apenas 60 mil fiéis, mas é a religião mais antiga e a terceira mais praticada do mundo. As crenças que distinguem os hindus são o Brahman, uma alma universal que está em todas as coisas, a ideia de que todos têm almas individuais que encarnam no ciclo do samsara, que nossas ações nos fazem evoluir ou regredir na próxima vida pela lei do karma e que o prêmio por uma grande evolução é retornar ao Brahman. Além disso, é importante viver segundo o Dharma, que é a ordem natural dos indivíduos na sociedade. E por isso devem negar materialismo e luxúria, ira, ganância, orgulho e inveja. Os deuses principais são Brahma, Vishnu, Shiva e Ganesha, e os seus sacerdotes são a classe mais alta da sociedade, os Brahmanes. Já é herético, são deuses, né? Religião criada por um príncipe só tem um Deus, que é o ficou trancado Jeová Jireh, Elohim Adonai, de todos os sofrimentos humanos Cristo, até os 29 anos. Quando ele HaMashiach, sai pela primeira vez, ele fica chocado ao perceber o sofrimento da vida humana e resolve não voltar. Depois de uma jornada espiritual, ele finalmente se torna iluminado, alcança o Nirvana, quando percebe as 4 nobres verdades: que a vida é sofrimento, que o sofrimento existe por causa de desejo, que existe um fim para o sofrimento e que ele se encerra seguindo o nobre caminho óctuplo, o método para se afastar do desejo. Assim, a vida na sua totalidade é sofrimento, mas ela não é só sofrimento não, tá? Porque Jesus falou que ia dar vida e vida com abundância, uma paz interior, e que as coisas cooperariam para o bem daqueles que amam a Deus. Então já não procede, né? A maior parte é sofrimento, sim. Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, nós sofremos, né? Mas a vida não é só sofrimento, não. Isso aí é da religião hindu, tá? Que eles falam. Vamos lá. Hindus, os budistas acreditam em uma versão de karma e samsara, o ciclo de morte e renascimento, e alcançar o nirvana é a forma de escapá-lo. Judaísmo é uma religião monoteísta que acredita na existência de um Deus supremo e todo-poderoso. Judeus acreditam que Deus criou todo o mundo em 7 dias. E sua criação mais importante é o homem, feita isso aí, descansou no 7. Originalmente, o homem habitava no paraíso, mas após desobedecer Deus, ele foi expulso, e a história na Terra começa. Depois das histórias dos primeiros homens, Deus fez um pacto com Abraão, que seus descendentes iam formar um povo e viver numa terra prometida. O símbolo desse pacto é a circuncisão. Segundo a Bíblia, eventualmente, eles vão parar no Egito,
onde são escravizados, mas depois são libertos por Deus através de Moisés. Lá Nessa no fuga foi Império revelada a lei Babilônico divina, também o foi Torá, escravizado. onde se descreve a forma como os homens devem viver suas vidas e organizar a sociedade para estar na graça de Deus. Ao chegar na Terra Prometida, os israelitas passam por altos e baixos, enquanto diversos profetas anunciam a vinda de um Messias. Durante o Império Romano, são exilados uma última vez de Israel, têm seu templo sagrado destruído e se espalham pelo mundo. Eles conseguiram manter a fé hoje, preservando a cultura, os costumes, os laços familiares e o estudo das escrituras nas sinagogas. As Torás, né? Lembra dos profetas judeus? Ó, porque até aí o judaísmo acredita, até antes da vida de Jesus, e tudo que está na Torá, que é o livro da lei, né? É a Bíblia, a parte do Antigo Testamento. O judaísta crê, mas ele já não crê. E eu não estou falando de todos os judeus, tá, irmão? Porque tem judeus chamados judeus messiânicos, que acreditam em Cristo. Eu estou falando dos judeus mais rigorosos lá, que prezam mais as tradições, né? E os costumes, e as leis sacerdotais, e tudo isso mais aí. Vamos lá. Sobre a vinda do Messias? Pois é, os cristãos acreditam em muito do judaísmo, mas com uma diferença central, que o Messias já veio, já foi e que ele ainda vai voltar mais uma vez. Para eles, Jesus Cristo é Deus e foi o Messias. Ele morreu pelos pecados da humanidade, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar de novo para separar quem amou a Deus daqueles que não amaram. Pela Bíblia e pela tradição cristã, Deus se fez homem em Jesus no ano 0, em Israel. Depois disso sabemos pouco, mas Jesus começou a ensinar aos 30 anos e com 33 já tinha sido condenado à cruz pelos homens. Jesus apareceu de novo para os seus discípulos para mostrar não só a realização das antigas profecias, mas para formar uma nova aliança entre Deus e todos os homens, não só os judeus. Por isso, na fé cristã, Jesus foi o sacrifício perfeito para purificar os pecados do mundo, para marcar uma nova era. Depois que Jesus retornou aos céus, os seus apóstolos e seguidores foram ordenados a espalhar a fé por todo o mundo, pregando seus ensinamentos, como a regra de ouro e as outras parábolas. Assim nascem algumas diferentes formas de seguir Jesus. Catolicismo. Literalmente... Peraí. Então, essa é a parte que o cristão crê na Torá, que é o livro da lei. Mas a diferença do cristianismo para o judaísmo é que o judaísmo crê só até a Torá. Ele não crê que Jesus foi Deus, que Jesus é Deus, se fez carne, morreu e ressuscitou. E eles esperam o Messias, que é Messias escolhido, né? Que seria o Jesus dele, né? Mas não é Jesus. Eles dão o nome só de Messias. Jesus, ele não acredita que Jesus é o Messias, né? Que significa escolhido por Deus para salvar o seu povo, né? Ele achava que o Messias vinha para livrar ele da tiraria romana. E Jesus veio para morrer na cruz. Da segunda vez, Jesus vai vir para condenar os pecadores e salvar os crentes, os que aceitaram Jesus como o único e suficiente salvador. A diferença do cristianismo para o judaísmo é essa. Então, vamos lá. Maiores organizações do mundo, com quase 1,4 Peraí, voltando aqui, catolicismo. As parábolas. Assim nascem algumas diferentes formas de seguir Jesus. Catolicismo. Literalmente uma das maiores organizações do mundo, com quase 1,4 bilhões de fiéis espalhados em todos os países. A Igreja Católica foi fundada pelo apóstolo Pedro em Roma, o primeiro Papa, e segue até hoje numa sequência perfeita. A Igreja é rigidamente estruturada... Isso aí é uma conversa, porque Pedro não foi primeiro Papa coisa nenhuma. Papa significa, fala que está relacionado a pai das igrejas, que ele, tudo bem, Pedro foi o pai da igreja, porque ele que, junto com o apóstolo Paulo, fundou as igrejas, e Paulo fundou diversas igrejas. O que é fundar a igreja, irmãos? Não é fundar um prédio, uma denominação, tá? É pregar o evangelho para ajudar seguidores de Cristo, para levar a fé, para eles crerem no nome de Jesus, e isso forma o corpo de Cristo, que é chamado de igreja, a reunião dos santos, tá? Então, de cidade em cidade, Paulo foi pregando e juntou seguidores que formou a igreja. As pessoas são a igreja, certo? O templo de Deus, né? Que forma o corpo, que é vários membros, entendeu? Por isso que fala a igreja que está na cidade tal, a igreja que está na cidade tal, entendeu? Não é um prédio que está na cidade tal, são pessoas reunidas que estão na cidade tal, certo? É chamada de igrejas.
E Pedro começou, porque sobre ele foi que Jesus falou: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre ele, que é a pedra, Jesus, a pedra angular da esquerda, e sobre Pedro, né? Que ia se iniciar de Pedro em diante, entendeu? E dos apóstolos, entendeu? E que os apóstolos são a coluna, né? Aí vai os alicerces, tudo, né? E Paulo, que fundou as igrejas, entendeu? Então a igreja católica, ela roubou o cristianismo, né? Depois da partida de Cristo e da morte dos apóstolos, tomou posse do cristianismo e misturou, por meio de Constantino, várias religiões pagãs no meio do cristianismo, que se formou a igreja católica, entendeu? Que em Apocalipse fala que é a mãe das abominações da terra, né? Que aí saiu Martinho Lutero, o alemão, né? Que era contra a venda de indulgência e falava que a pessoa era salva pela graça, pela fé. Ele desencavou o que a igreja católica tinha errado, que ela vendia lugar no céu, ou vendia salvação. Mas Martinho Lutero foi contra e fundou o protestantismo, que é a igreja evangélica, que ele começou bem e depois terminou mal, querendo que perseguisse judeus, né? Aí daí veio Hitler, começou a perseguir judeus e tudo mais, né? A história que a gente conhece aí. Vamos lá. Que é dos padres, bispos, arcebispos e o Papa, e tem normas bem claras para quase todas as situações possíveis. Os católicos consideram a igreja o reino de Deus na terra e 7 sacramentos garantem a boa obediência aos seus dogmas. Além disso, a teologia católica tem uma ênfase maior na intimidade com Deus. Não liga a gritarada não, é torcida de sem negar os mistérios da fé e os milagres. Os caras ficam tudo louco. Ortodoxia. Parente muito próxima da igreja católica, eles já foram a mesma coisa, mas brigaram por uma diferença teológica em 1054. Os principais bispos do Oriente, os patriarcas, não aceitaram a decisão do Papa de afirmar que o Espírito Santo provém não só do Pai, mas também do Filho. A igreja dos ortodoxos é muito parecida nos sacramentos e na necessidade de hierarquia, só que a autoridade do patriarca é regional e não global. Por exemplo, a Rússia tem um patriarca, a Grécia também, o Levante outro, e por aí vai. Teologicamente, os ortodoxos valorizam uma experiência mais direta com o Pai, abrindo mão de racionalizações e buscando uma conexão mais mística com Ele, especialmente através da repetição da oração de Jesus e de práticas de asceticismo. Além disso, na igreja ortodoxa, os padres podem se casar, têm grandes barbas e não se reza com estátuas, mas com ícones. Vamos escolher um carro novo? Carro? A gente não tem grana para financiamento. Não precisa disso. Só fazer uma simulação. O luteranismo. Em 1517, um alemão chamado Lutero estava muito bolado porque ele achava que a Igreja Católica e o Papa tinham se corrompido por poder e dinheiro, abandonando o espírito do cristianismo. Ele pregou suas 95 teses, criticando a Igreja principalmente pela venda de indulgências, foi excomungado e acabou começando um movimento de separação da Igreja Católica, a Reforma Protestante, que acredita numa versão um pouco diferente do cristianismo. Eles não acreditam na santidade do Papa e da Igreja Católica, mas que qualquer grupo de pessoas pode formar uma igreja. Acreditam que você alcança a salvação só pela fé, não por boas ações, e que a Bíblia tem muito mais autoridade sobre Deus do que as regras e tradições de qualquer igreja. Calvinismo. O Lutero não foi a única pessoa que resolveu sair da Igreja Católica e criar uma versão diferente do cristianismo. Só que a diferença do protestantismo é que eles estão certos nessa teoria de Martinho Lutero que fundou o protestantismo, né? Daí veio o Calvino, veio um monte de coisa, né? O que acontece, irmãos? Eles estavam indo bem, aí fundaram a igreja, mas acharam que igreja é um templo religioso. Porque como Martinho Lutero veio de um templo da igreja católica, né? Sendo que Jesus tinha falado que o templo era as pessoas, né? Que nem falou aí do protestantismo, qualquer grupo pode formar a igreja? Pode, de fato. Se é só você crer no nome de Jesus e andar nos caminhos dele, aí já forma a igreja. Mas a formação de igreja são pessoas, formações de grupos, de indivíduos que creem no nome de Jesus, não de um templo religioso. A diferença que o protestantismo prosseguiu do catolicismo é essa, porque eles fizeram igual os catolicismos, só mudaram
que eles não vendem indulgência, lugar no céu, mas de uma certa forma vende, porque fala que você tem que dar o dízimo e não sei o que lá e tudo mais. Então, por isso que são as filhas da abominação. A mãe é a católica, a filha as protestantes, entendeu? Por ele, uns caras na Suíça, como Calvino e Zwingli, criaram uma teologia ainda mais diferente. Os calvinistas acreditam que, como Deus é todo-poderoso, ele já escolheu um grupo de pessoas que vão ser salvas, os eleitos, fez uma aliança com eles. Além disso, eles acreditam numa vida e num culto regrado e simples, com igrejas menos decoradas que as católicas e luteranas. Batistas são um grupo de protestantes rígidos que... Peraí, calvinista, ele tá praticamente certo, né? Só que o calvinista, ele acha assim, que Deus escolheu na sua presciência. Isso é verdade. As pessoas, ele já sabe quem vai se salvar, quem vai se perder. Só que o calvinista é como se ele se colocasse às vezes no papel de Deus, sabendo que é os escolhidos de Deus. E eles acham que eles mesmos são escolhidos de Deus. Só que quem é escolhido de Deus é aqueles que conhecem a verdade e pregam de acordo com as escrituras, e não de acordo com os dogmas da religião, seja da religião que eles frequentam ou de qualquer outra, entendeu? Então, nessa parte, o calvinismo está errado, entendeu? Porque não são grupos, a igreja não são grupos denominados ou denominacionais, como o calvinismo e luterismo e batista e metodista e qualquer metodista ou qualquer outro tipo de denominação. Não é essa que é a igreja, entendeu? E não é esses que são escolhidos. O escolhido é aqueles que andam pela sã doutrina e os ensinamentos dos apóstolos e põem em prática. E crê e nasce de novo e vira uma nova criatura. Esses são os escolhidos. Não tem nada a ver com quem frequenta o templo ou exclusividade. Eu sou calvinista e sou escolhido. Não existe isso daí. Vamos lá. Eu sou predestinado porque sou calvinista. Eles acreditam numa vida e num culto regrado e simples, com igrejas menos decoradas que as católicas e luteranas. Batistas. Primeiro, igreja não é um templo lá. Eu acredito em igreja. Igreja é as pessoas. Já está errado. Vai. Vamos continuar. Rígidos que surgiram no século XVII, que acreditam na quebra radical com tradições de fora da Bíblia, como igrejas com hierarquia, para focar 100% nas escrituras. Eles acreditam que o crente tem que nascer de novo como cristão e por isso só batizam adultos, que já têm capacidade de entender o que significa seguir Jesus. Os batistas veem o mundo como cheio de pecado e buscam se afastar deles em práticas do dia a dia, evitando coisas como beber álcool e ouvir músicas explícitas. Pentecostais são Peraí. Agora aqui, ó, Batista. Batista também tá quase de acordo com a Bíblia, tá? Mas eles também, como a Sabatista e as igrejas, como que chama aquela... Fugiu agora da mente, esse barulho tá me incomodando, irmão. A Adventista do sétimo dia acha adoração de sábado e tal, isso, aquilo. E eles creem muito em regras de vestimentas, disso, aquilo, não poder cortar cabelo, de cabelos longos, essas coisas todas, entendeu? Isso aí, né, não tem nada a ver, né? O que tem que haver é uma vida transformada, nascer de novo, como eles mesmos disseram, né? Vamos lá. Não é de fora para dentro, de dentro para fora. Buscam se afastar deles em práticas do dia a dia, evitando coisas como beber álcool e ouvir músicas explícitas. Pentecostais são a denominação protestante mais moderna, com suas origens no começo do século XX nos Estados Unidos. Hoje em dia, existem muitos grupos pentecostais diferentes, cada um com a sua crença, mas com as seguintes semelhanças. Assim como os batistas, Assembleia Particular, espiritual, Pentecostal, Reino de Deus, individual e direta de Deus através do batismo no Espírito Santo, que dá dons aos fiéis, como falar em línguas, e além disso louvam a Deus em cultos carismáticos, intensos e dramáticos. Islamismo. Peraí. Como falar em línguas? Falar em línguas ali, primeiro, dons de falar em língua não é aquelas... você pode ver que aquela língua confusa que eles falam nas igrejas, mas tem a ver, igual o rodopiar e da cambalhota. Isso aí acontece nas práticas de mesa branca e das religiões afros, entendeu?
Então, esse dom de falar em língua é falar em línguas que você não estudou para falar, língua desconhecida que não é da sua língua origem, do seu país, sem você ter estudado. E quando você for falar em língua tem que ter intérprete, entendeu? E não é o que acontece, certo? Nas demais pentecostais, entendeu? Então já está errado aí. Por isso há uma confusão, cada uma tem um ensino diferente, sendo que o evangelho é um só. Então, de carnalidade, como o apóstolo Paulo falou, mas é só para conhecer, estudar as religiões para você saber que cada uma ensina né? Então vamos lá. Espírito Santo, que dá dons aos fiéis, como falar em línguas, e além disso louvam a Deus em dá dons, o Espírito Santo dá dons. Mas tem umas que falam, a igreja fala que você só tem o Espírito Santo sem falar em língua, heresia, entendeu? Que Deus dá dons diversos. Nem todo mundo vai falar em língua que tem o Espírito Santo, mas vai ter outros dons, tá? Já outra heresia. Vamos lá. Islamismo. O Islã é a crença na revelação do profeta Maomé sobre o Deus Maomé, cuja palavra em árabe é Allah. Maomé nasceu em Meca no ano de 571 e foi ele que acabou com o politeísmo na Arábia e uniu suas tribos. Seus seguidores acreditam que aos 40 anos ele recebeu uma visita do anjo Gabriel, que fez dele o único mensageiro de Deus, concluindo a tradição que começou em Abraão e que o único mensageiro de Deus, né? O Maomé e adorar lá, né? Aí já está errado também, islamismo. Por isso que tem guerra com os judeus, entendeu? Por causa das terras e tudo, e as crenças deles são bem diferentes. Depois ele foi para Medina, onde se tornou, e aí o islamismo virou um movimento político também. Por isso o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, tem nome sobre a fé e sobre como governar. Deles é o Alcorão, dos judeus são a Torá. Deus uno, que nunca virou homem, que não pode ser representado e que exige submissão total. No dia do juízo final, eles vão ser julgados segundo a sua obediência. É fundamental negar outros deuses, rezar 5 vezes ao dia em prostração, fazer caridade, não tolerar a usura, fazer jejum durante o Ramadã e, se possível, fazer pelo menos uma peregrinação até Meca na vida. Logo após a morte de Maomé, os islâmicos conquistaram boa parte do Velho Mundo, mas eles também têm suas divisões entre si. Sunitas. O maior grupo muçulmano, eles são 83% da religião e surgem logo após a morte do profeta. Os sunitas optaram por apoiar a associação de Abu Bakr, um amigo e conselheiro de Maomé. Nessa corrente, além de consultarem o Alcorão, também se consulta a Sunna, um registro dos costumes de Maomé e a opinião dos grandes imãs. Livros de homens, nem é da Bíblia. Não, eles não são mais livros de homens. Xiitas são mais ou menos 16% dos islâmicos. E, diferente dos sunitas, eles escolheram apoiar a associação de Ali, primo e genro de Maomé. Para os xiitas, você só pode virar um imã se for descendente do profeta, e por ser descendente, você é infalível. Ibades são uma minoria religiosa perseguida no mundo islâmico, que representa só 1% da fé. Na primeira grande guerra civil islâmica entre sunitas e xiitas, eles se recusaram a lutar e se separaram do resto. Hoje só são maioria muçulmana. Ela fugiu da ditadura coreana e agora é atacada por dizer o que pensa. Yeonmi Park nasceu na Coreia do Norte, um país onde a liberdade é uma ilusão e o regime controla cada aspecto da vida dos cidadãos. Já falei sobre isso. Ditadura da Coreia e da China. Só que isso aí é pra vender coisa, irmãos. Em 2014, essa propaganda aí. Ela fugiu com sua família para os Estados Unidos, buscando a liberdade. Mas é a realidade, tem perseguição na Coreia sim, ditadura lá. Na Universidade de Colômbia, deu de cara com algo inesperado. Ela precisava aprender sobre pronomes neutros, e cada aula começava com os alunos se apresentando e dizendo seus pronomes. If you really trying to understand what their desires are, who they are as a person, I am obsessed to remember their pronouns. Yeonmi percebeu que o ambiente que deveria ser um espaço de livre pensamento estava impondo uma única forma de agir e pensar. Quando questionava, os professores diziam que ela estava doutrinada por vir de um regime fechado. Professors at Columbia were teaching exact same things that my North Korean teacher was teaching us back in North Korea. A perseguição que a fez fugir de seu país natal estava acontecendo mais uma vez.
Agora, tentando controlar o que as pessoas podem dizer e como podem se expressar. Decidida a contar sua história, Iônime foi à mídia, onde foi criticada e perseguida. E não é só nos Estados Unidos que isso acontece. No Brasil, as universidades públicas também enfrentam problemas preocupantes. Vou pular isso aí porque já tá vendendo coisa. Confucionismo. Confúcio. Não é exatamente uma religião, é mais um conjunto de regras sobre o que é certo e errado. Exatamente. Criado por Confúcio no século V a.C., na China. O principal objetivo é manter a sociedade em ordem, e por isso existem as 5 relações hierárquicas: governante e súdito, pai e filho, irmão mais velho e irmão mais novo, marido e esposa, e amigo e amigo. A pessoa abaixo deve sempre respeitar e seguir as ordens da pessoa de cima, enquanto a de cima deve cuidar da melhor forma da pessoa de baixo. Os princípios mais importantes são o Ren, humanidade, e Yi, justiça. E se todos agirem como manda sua posição na hierarquia e seguirem esses princípios, a sociedade vai ser próspera e estável. Taoísmo é uma das maiores tradições religiosas da China. Não, é esse que tem Xing Yang. E o budismo. A crença é focada no Dao, chinês para o caminho, a força que ordena todo o universo e que é a fonte de todas as coisas. É dessa tradição que vem o símbolo do Yin Yang e o conceito de Qi. O Yin Yang representa a dualidade da vida e da morte e como tudo no mundo está sempre evoluindo de um para o outro. Qi é a energia ou sopro vital de todas as coisas vivas. Os textos mais famosos são Dao De Ching e Zhuangzi, mas existem muitos outros que também são sagrados. Shintoísmo é a religião nativa do Japão, com seus textos mais antigos datando de 800 d.C. A palavra Shinto significa o caminho dos kami, que são basicamente espíritos do mundo natural. Tudo, desde rios, montanhas, até doenças e cabelo, tem um kami específico, que são expressões de Musubi, a energia criativa do universo que une todas as coisas. Existem muitos rituais, sendo mais importante o Harai, que remove a poluição espiritual das pessoas. As rezas são feitas em santuários, onde os kami habitam. Em geral, eles são separados do resto do mundo não sagrado pelos famosos portões Torii. Mas, na prática, hoje em dia a maioria dos japoneses não pratica só o shintoísmo, mas uma mistura com o budismo. Espiritismo. O espiritismo é a fé revelada por Allan Kardec quando ele publicou o Livro dos Espíritos. Na Europa daquela época, aconteciam manifestações espirituais por todos os lados. Mesas que geravam sozinhas, tabuleiros... Depois continuou com Chico Xavier no Brasil. Espíritas acreditam que Allan Kardec conseguiu unir a religião cristã e a ciência para explicar os fenômenos espirituais do seu tempo. O Brasil é o país com mais espíritas no mundo, e o grande responsável por isso é Chico Xavier. Existe um debate sobre se a fé espírita é cristã ou não, que eles não acreditam que Deus é uma trindade, nem que Jesus claro que não. Deus, mas o homem mais evoluído de todos os tempos. Não pode ser espiritismo. Reencarnação, evolução espiritual, vida Jesus fala de ressurreição, eles falam de reencarnação. Eles não acreditam que Jesus é Deus, e sim que é um homem espírito evoluído. Então como que pode ser cristã? Isso aí. Desencarnados. Religiões afro-brasileiras. Esse é um termo que engloba várias práticas sociais, culturais e espirituais herdadas dos escravos africanos que vieram para o Brasil. Mas, candomblé, elas estão ligadas de alguma forma ao culto a um panteão de deuses africanos que protegem seus filhos através de oferendas e atos de serviço. Duas culturas africanas mais influenciaram o Brasil, os Bantus de Angola e do Congo e os Yorubás da Nigéria. Mas, desde que essas práticas chegaram aqui, elas se misturaram com religiões europeias, como o catolicismo e o espiritismo. O grau dessa mistura varia de corrente para corrente. Alguns lugares associam os orixás, os deuses africanos, aos santos católicos, como Santa Bárbara, São Jorge e Santo Antônio. E outros já tratam direto com os orixás, como Ogum, Oxóssi e Iemanjá. São várias as religiões afro-brasileiras. O candomblé, a quimbanda, a umbanda e várias outras. Mas na prática, todos acreditam em um panteão de deuses. Panteão de deuses. Fala, obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado. E olha só, terça-feira definitivamente não vai ter um tier list de religiões no canal, tá? Então é isso. Se curtiu, deixa um like, um comentário. Aproveita para se inscrever para não perder a tier list que não vai sair na terça-feira, tá? Valeu! Valeu! Já ia deixar o like, não deu tempo. Então, irmãos, já terminando esse vídeo aqui, agradecendo, lembrando sempre que aqui não é ataque à crença de ninguém, tá? Cada um é livre para exercer a sua fé e a sua crença no que quiser, do jeito que quiser. Sempre repito aqui que aqui é um
canal de análise, reflexão e da pessoa se olhar para dentro de si e, se quiser, olhar para as escrituras e ver o que precisa mudar nela e melhorar como pessoa, como ser humano e como uma pessoa de fé em Deus verdadeiro, da Bíblia e em Jesus Cristo. Se quiser. Se a pessoa não quiser, ela crê em outra religião, em outros deuses, é um direito dela, tá? Aqui eu ataco as mentiras que estão nas religiões e que atacam o cristianismo. Não, o cristianismo como caminho de vida, não como religiosidade, tá? Que eu digo. Então, eu tô aqui para desmentir as mentiras e não atacar indivíduos, nem pessoas, nem a fé de ninguém, nem a crença de ninguém. Se a pessoa quiser se aliar ao cristianismo, achar que é o caminho, a verdade e a vida, como Jesus falou que ele é, bem, se ela não quiser, ela é livre para ir para qualquer caminho que ela queira. Mas aqui é um canal que eu abri para falar de cristianismo e de orientar na verdade. E de desmistificar e desmentir essas religiões aí que são fora das escrituras. Mas lembrando que se a pessoa não concordar comigo, é o direito dela e ela é respeitada aqui do mesmo jeito. Eu só não compartilho da fé que é contrária ao cristianismo, que é contrária o que eu acredito das escrituras, tá? Mas respeito, cada um no seu quadrado, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, compartilhe, deixa o like, se gostou, badale o sininho de todas e se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos. Até o próximo vídeo, fui!